Olá, saudação de paz para você que me vê e me escuta nesse momento. Estamos aqui de volta com o nosso quarto vídeo, e com este quarto vídeo nós estamos concluindo aquilo que nós planejamos falar. Isto mesmo, nós estamos chegando, alcançando o nosso objetivo que foi proposto desde o início. No início nós utilizamos algumas lembranças da nossa infância, também da nossa adolescência, e com aquelas lembranças que nós utilizamos, nós falamos um pouco a respeito de eficiência e eficácia, e nós vimos a diferença entre um e outro, né? Em seguida nós falamos sobre a importância de termos projetos bem estruturados e bem planejados em nossa vida. Aí nós olhamos, abordamos ali Lucas capítulo 14, versículo 25 ao versículo número 35. Nós olhamos para esses versículos, especialmente o versículo número 28, com, digamos assim, o óculos da administração. E aí alguém pode, assim, questionar, pensar, mas a Bíblia Sagrada ensina sobre administração? Ensina. A Bíblia Sagrada, nós temos muitos ensinamentos sobre administração, sobre eficiência, sobre eficácia. Nós temos também isso, né? E agora nós podemos citar algumas das muitas razões que fundamentam a importância de se realizar um projeto bem planejado, isto é, que siga o método da administração ensinado nas Escrituras Sagradas, né? Então, a primeira vantagem, o primeiro benefício quando nós estruturamos esse tipo de projeto é que, se nós idealizamos projetos que sejam norteados pelas etapas certas, né? Como já vimos, de planejar, executar, avaliar e agir, nós teremos maiores possibilidades de vermos a realização desses projetos, né? Segundo, os projetos que forem colocados em execução seguindo estes passos, ou seja, planejar, executar, avaliar e agir, não terão perda de recursos no mesmo nível dos idealizados sem planejamento. Pode haver perda de recursos? Pode haver perda de recursos. Em toda execução de projeto pode haver perda de recursos. Agora a questão é a quantidade de perda de recursos, se ela é relevante ou não. Terceiro, os projetos terão início, meio e fim. Saberemos exatamente quando começamos e quando terminamos o projeto. Ou seja, nós podemos medir, nós podemos colocar um tempo específico para iniciar, para desenvolver o projeto e para concluir o projeto. Quarto, os projetos serão marcos em nossa caminhada, isto é, a realização de projetos servem como referencial, isso é muito importante, para a análise do nosso passado e projeção para o futuro. Evidentemente que nós sabemos que o amanhã pertence a Deus, o hoje também pertence a Deus, o ontem também pertence a Deus, né? É claro, isso aí, tudo pertence a Deus, tudo é de Deus, né? Deus é que sabe o que estará acontecendo comigo daqui a 1 segundo, daqui a 2 segundos, daqui a 10 segundos. Deus sabe de tudo, de todas as coisas, mas Ele nos deu inteligência para nós administrarmos, para nós planejarmos, né? E pedimos a Ele graça e, com a bênção dEle, executarmos os projetos. Quinto, a conclusão de projetos será motivo de celebração. Se não temos realizações, como teremos celebrações? Se não temos realizações, como teremos celebrações? Se não temos guerra, peleja, luta, como nós teremos vitória? Sexto, os projetos iniciados e concluídos desenvolverão a cultura da conquista, exercitando, digamos assim, cada vez mais nossa confiança em Deus e melhorando nossa autoestima. Portanto, se caçamos com espingarda de socar,
poderemos até atingir o objetivo, poderemos até atingir o nosso alvo, mas perderemos muitos recursos, não seremos eficazes. Necessitamos ser não somente eficiente, mas também eficaz. Portanto, nós, para sermos eficazes, para atingirmos nossos objetivos, nós necessitamos de foco. Necessitamos, como já falamos sobre a questão do navio, dos canhoneiros, de ajustar nossa mira para atingirmos nossas metas com a menor perda de tempo, energia, dedicação, enfim, a menor perda de recursos possível. Quanto menos nós perdemos recursos, melhor. E agora nós queremos voltar ao texto de Neemias. Lembra lá que eu falei de Neemias? Nós já mencionamos Neemias, né? E a partir daí nós falaremos rapidamente sobre foco, que é o nosso último ponto que nós estaremos abordando. Neemias, capítulo 6, versículo número 3. Para você que não é evangélico, não tem familiaridade com a Bíblia, Neemias é um livro da Bíblia Sagrada, está no Antigo Testamento. E diz a Bíblia: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou realizando uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Se você for ler o livro de Neemias, que contém apenas 13 capítulos, irá se deparar com um expert em planejamento estratégico, com muitas lições ali sobre administração, sobre planejamento, sobre projetos. Então, além dele ser muito bem em planejamento estratégico, ele também, nos mostra o texto, ele era muito bom em elaboração de projetos. Mas, para se obter sucesso em um empreendimento, seja ele qual for, seja ele de que tamanho for, necessita ter algo mais além do projeto, necessita ter foco. E este versículo que nós lemos nos mostra que Neemias era um líder focado. Veja que o versículo diz: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Bom, e aí nós nos perguntamos: que foco? O que é foco? Né? A física, ela explica foco da seguinte maneira: foco é o centro, o ponto de convergência, ou qualquer ponto para o qual converge ou do qual diverge um feixe de ondas eletromagnéticas ou sonoras. Já a administração, seguindo essa mesma linha, essa mesma, digamos assim, ideia de o que é foco, ela diz: foco é a nitidez de uma imagem, a visão de um objetivo bem definido, o centro e o ponto de convergência. Então, a física diz o que é foco e a administração diz o que é foco. Mas para você, o que é foco? Ou o que é uma pessoa focada? Pare e pense um pouquinho e se pergunte: você é focado? Quando você pega algo para fazer, você tem foco? Vamos pensar um pouco olhando para esse texto de Neemias, que é o versículo 3 do capítulo 6. E eu quero repetir para você: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Se nós olharmos os dois versículos anteriores, nós vamos ver que os inimigos de Neemias desejavam, digamos assim, eles pretendiam acabar com o projeto de Neemias, cessar o projeto de Neemias, a caminhada de Neemias, aquilo que ele tinha projetado. E a estratégia que eles usaram foi simplesmente desviar a atenção de Neemias, tirando do foco. Então, se a pessoa tem um bom projeto, um bom planejamento,
e coloca em execução, mas ele não tem foco, ou ele desvia o olhar, desvia de foco, ele não consegue atingir o objetivo dele. Pode ter o melhor planejamento que for, o melhor projeto que for, cumprir todas as tarefas, as etapas, mas se ele não tem um foco bem definido, aquele ponto ali que ele precisa alcançar e persegue aquele ponto para alcançar, se ele não tem isso aí, ele não consegue atingir o objetivo dele, ele não consegue concluir o projeto para alcançar o sonho dele, né? Quando sonhamos, colocamos este sonho em um papel, ou seja, estruturamos um projeto bem planejado e damos partida com um foco bem definido, bem claro na nossa frente, pode ter certeza que muitas distrações surgirão para transformar seu sonho em mais um projeto inacabado. Olha, o foco ele é tão importante em nossa vida, em todas as áreas, que o escritor sagrado que escreveu a carta aos Hebreus, no capítulo 12, já encerrando a carta aos Hebreus, versículo 1 e versículo 2, ele diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como? Aí ele explica no versículo 2, olhando com foco, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, guarde isso, o gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Foco, portanto, é muito importante. Observe que o autor sagrado, em outras palavras, ele diz: você está em uma maratona. O segredo para alcançar o seu alvo é manter o foco. É isso que ele está dizendo. Você está em uma corrida, uma maratona. O segredo para você alcançar o seu alvo é manter o foco. O foco. Veja como ele diz: olhe para Jesus. Ele sabia para onde ia e manteve o foco. Tenha ele como exemplo e olhe para ele. Eu quero te dar outro exemplo aqui. É o exemplo de Toinho. Certa feita, eu fui convidado para ministrar uma palestra para líderes na cidade de Anguera. Essa cidade ela fica a 155 quilômetros distante de Salvador, aqui na Bahia. E a minha palestra foi exatamente sobre sonhos, objetivos, metas, projetos. Foi a minha palestra. Entre aqueles homens que estavam ali ouvindo, tinha um morador daquela cidade. Ele deve ainda morar lá. O nome dele era ou é, ele era jovem, um jovem senhor. O nome dele é Antônio, mas todos o chamam de Toinho. Muito bem, eu ministrei a palestra sobre isso aí, e mais de um ano depois, bastante tempo depois, recebi um telefonema. Do outro lado da linha, alguém me disse: pastor, aqui é Antônio, da cidade de Anguera. Eu não lembrava mais da pessoa. Ele me disse: todos me conhecem por Toinho. Aí eu associei um pouco o nome a uma imagem. E ele disse: estou ligando para lhe dizer que depois que eu vi a sua palestra, fiquei pensando. Sou pai de família, vivo há muitos anos de aluguel. Sempre desejei ter uma casa, ter a minha casa própria, mas nunca transformei este meu sonho em um projeto. Aí ele disse: resolvi colocar em prática o que o senhor disse. Parti para fazer um projeto.
Depois comprei um terreno, iniciei a construção e hoje estou dentro da minha própria casa. Não pago mais aluguel. Se ele não tivesse partido, como muitos outros não partiram para idealizar um projeto, muitos daqueles que estavam ouvindo ali, ouviram, entrou no ouvido, saiu no outro, ele não. Aquela palavra desceu ao coração dele, foi em conta da necessidade dele e ele colocou aquilo ali em execução. Hoje ele vive dentro da casa dele com a família dele. Então você observa o que Toninho fez. Ele deu os passos certos. Ele iniciou a execução do projeto e ele manteve o foco, sem deixar que as distrações, que são muitas na nossa vida, desviasse o foco dele, a visão dele e ele desanimasse. Então, veja só, eu quero concluir este pequeno vídeo. E eu quero concluir agradecendo a Deus se de alguma forma eu ajudei você a pensar sobre este assunto nestes 4 vídeos. Que o Senhor nosso Deus abra os olhos do nosso entendimento e nos ajude a caminhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Se você gostou e entende que este assunto pode ser útil para alguém, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus grupos, compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor estes vídeos e vamos abençoar vidas, ok? Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus.